Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando principalmente no lançamento de Guardiões da Galáxia Volume 3 e também na continuidade do sucesso do Super Mario. Então, vamos lá! Então, pessoal, em primeiro lugar é importante já frisar que o filme Guardiões da Galáxia teve uma estreia relativamente positiva. O filme abriu com 114 milhões de dólares, que parece, né, ser uma bilheteria muito grande já para o primeiro final de semana, mas não é uma bilheteria tão grande assim. Ela ficou, na verdade, entre a abertura do primeiro Guardiões da Galáxia e do segundo Guardiões da Galáxia, porque enquanto o filme de 2014, que é o primeiro filme do Guardiões da Galáxia, que surpreendeu todo mundo, o filme abriu com 94 milhões de dólares, o segundo filme abriu com 146 milhões de dólares. Então esse filme tá até um pouquinho mais próximo do primeiro do que do segundo filme, né, do que o volume 2. E para mim um dos principais motivos é justamente o tempo que levou entre o segundo e o terceiro. Obviamente aconteceu toda aquela situação envolvendo o James Gunn. O James Gunn acabou indo para DC, depois a Disney colocou o rabinho entre as pernas e trouxe o James Gunn de volta. Só que nisso a gente viu um atraso muito grande, né? Porque o primeiro filme é de 2014, o segundo filme é de 2017 e esse filme é de 2023. Então 6 anos aí praticamente se passaram entre o volume 2 e o volume 3. Eu acho que se esse filme tivesse sido lançado em 2019 ou até no comecinho de 2020, antes da pandemia, esse filme teria sido realmente um grande sucesso. Mas durante a pandemia também seria muito difícil de prever o quanto o filme faria, dependeria muito do espaço de tempo ali que ele foi lançado, só que eu acho que o momento do lançamento desse filme não é dos melhores para um filme de super-heróis. A aceitação do filme tá bem alta, não tá tão alta quanto a dos dois antecessores. O primeiro filme é o mais querido da trilogia, o segundo filme também é muito querido, e o terceiro filme muitas pessoas estão considerando um excelente final, só que se a gente olhar Rotten Tomatoes, Metacritic e assim por diante, inclusive a aceitação do público, né, o terceiro filme tá com uma aceitação bem semelhante à dos dois anteriores. Então o filme fez 114 milhões de dólares em território americano, só que o filme teve um resultado acima do esperado mundialmente. O filme chega hoje a 282 milhões de dólares, que não é um resultado tão bom assim, ficou atrás do resultado de outros filmes recentes, ficou atrás, por exemplo, de Wakanda pra Sempre, ficou atrás de Thor, Amor e Trovão, e ficou bem à frente do filme Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Só que Homem-Formiga e a Vespa Quantumania não pode ser levado como base porque o filme ficou muito aquém das expectativas, não chegou nem à marca dos 500 milhões de dólares, então se um filme como Guardiões da Galáxia Volume 3 não chegar à marca dos 500, 600 milhões, com certeza o filme vai ser considerado um grande fracasso, até porque ele tem um orçamento de 250 milhões de dólares, que é um dos maiores orçamentos para um filme solo, né, para um filme que não seja um filme dos Vingadores dentro do universo Marvel. E eu queria fazer algumas perguntas para vocês aqui no decorrer do vídeo, eu quero ver quem é especialista no universo Marvel, eu queria que vocês comentassem aqui abaixo quantos filmes tiveram uma abertura maior do que desse filme dentro do universo Marvel e quantos filmes tiveram uma abertura menor. Vocês acham que ele tá da metade para cima, né, dos filmes mais bem-sucedidos na abertura ou da metade para baixo? Eu já respondo aqui para vocês, o filme ficou na metade pior, digamos assim, porque tem mais filmes que tiveram uma abertura de mais do que 114 milhões do que filmes que tiveram uma abertura abaixo de 114. Para vocês terem uma ideia, né, como eu já disse, o filme ficou atrás de Guardiões da Galáxia Volume 2, ficou atrás de Capitã Marvel, ficou atrás do primeiro filme do Homem-Aranha, né, o Homem-Aranha Homecoming, ficou atrás de Homem de Ferro 2, inclusive, então tem muitos filmes à frente dessa abertura de Guardiões da Galáxia Volume 3. Eu particularmente esperava uma abertura de 140, 150 milhões, mas o filme ficou bem aquém, pelo menos das minhas expectativas, né, no início do ano, quando eu fiz o vídeo falando a respeito das minhas previsões, eu imaginei que o Guardiões da Galáxia Volume 3 bateria a marca de 1 bilhão, só que também não tinha como eu prever, né, que o universo Marvel continuaria em queda.
E como sempre, o sucesso do filme vai depender de quanto o filme consegue segurar do público nas próximas semanas. Se o filme tiver um multiplicador razoável, na casa de 2,5, 3, o filme não vai ser considerado um fracasso, só que eu fiz um quadro aqui colocando a queda do primeiro para o segundo final de semana de todos os filmes do universo Marvel, e vocês vão perceber que as piores quedas, ou pelo menos o maior bloco de quedas ruins, são justamente os últimos filmes que foram lançados. A gente tem aqui desde Os Eternos, uma queda de 62, depois 67, 67, 67, 63 e finalmente Quantum Mania com 69,9, eu até arredondei aqui para 70% de queda do primeiro para o segundo final de semana. Só que os dois Guardiões da Galáxia anteriores tiveram uma queda de exatamente 55%, né, tanto o primeiro quanto o segundo. Então, se esse filme seguir nessa linha e tiver uma queda de somente 55%, eu acho que tem chances do filme ter uma corrida melhor do que a gente imagina. E aqui eu fui um pouquinho além, né, e coloquei com essa borda dourada todos os filmes que tiveram aberturas superiores a essa abertura de Guardiões da Galáxia Volume 3. Então nem a pandemia dá pra gente usar, né, como desculpa, porque vários filmes pós-pandemia fizeram aberturas maiores. Como a gente pode ver aqui, o filme do Homem-Aranha, Doutor Estranho 2, Thor, Amor e Trovão e o Pantera Negra Wakanda pra Sempre tiveram aberturas superiores. E não só isso, né? Vários outros filmes têm uma sequência aqui de 5 filmes, ó, entre Guardiões da Galáxia Volume 2 até Vingadores Guerra Infinita. Todos os filmes fizeram acima dessa abertura de Guardiões da Galáxia Volume 3. Eu imaginei que esse filme fosse realmente ser muito mais bem sucedido. E eu fiz uma análise breve aí da maioria dos filmes do universo Marvel e grande parte deles em território americano tem um multiplicador entre 2 e 3. É bem raro, né? São bem raros os filmes que têm um multiplicador de mais do que 3. Então eu imagino que com 114 milhões esse filme vai ter uma certa dificuldade para chegar a 300 milhões em território americano. E eu acho que ele vai conseguir chegar ali em 400, 450 mundialmente para um total de cerca de 700 milhões de dólares. Eu imagino que esse seja o teto, né, entre 700 e 800 milhões, considerando esse primeiro final de semana e considerando a forte concorrência que esse filme vai enfrentar. A gente vai ver um filme do Missão Impossível chegando, a gente ainda tem o filme do Super Mario Bros, né, trazendo muito dinheiro, como vocês vão ver no decorrer do vídeo, então eu não imagino esse filme conseguindo quebrar a marca dos 800, 900 ou até 1 bilhão de dólares. E o principal empecilho para esse filme, né, como eu já falei para vocês, é justamente o orçamento. O primeiro filme custou 170 milhões, o segundo filme custou 200 milhões e agora o terceiro custou 250, provavelmente por causa das demoras, provavelmente por causa de toda essa situação com James Gunn. Eles demoraram muito para colocar o filme em produção e isso vai acumulando, né, custos ali. Então é compreensível esse orçamento de 250, só que agora o filme tem que ter um resultado melhor, pelo menos do que o primeiro filme. Eu imagino que isso pode acontecer, mas existe uma realidade onde isso não aconteça, principalmente, como eu disse, por causa dos concorrentes. E avançando, né, para o segundo colocado, pela primeira vez, o filme do Super Mario Bros teve uma queda razoável, o filme caiu mais de 50% e fez 18,6 milhões de dólares, principalmente porque finalmente estreou um grande filme, né, contra o Super Mario Bros. E a queda veio proporcional a isso, mas mesmo assim não foi uma queda ruim do quarto para o quinto final de semana. O filme já se posiciona na 17ª posição entre as maiores bilheterias da história do mercado norte-americano sem ajustar pela inflação. O filme já bateu Frozen 2, Procurando Dory, bateu A Bela e a Fera, bateu inclusive Star Wars Episódio 9. Então o filme está sendo um sucesso gigantesco e vai continuar subindo ainda nas próximas semanas. Eu acho que o teto dele vai ser a posição de número 14, batendo o filme do Rei Leão. E mundialmente o filme já ocupa a 25ª posição, então o filme do Super Mario Bros já é um dos 25 maiores filmes de todos os tempos e ele ainda está em pleno crescimento. É mais difícil prever quanto esse filme vai fazer no final da sua corrida mundialmente do que no mercado americano, né, que é um mercado só, mas eu diria, né, com base no que o filme vem fazendo nas últimas semanas, que dá pra gente imaginar ele entrando no top 20. E o filme chega a 1,155 bilhão de dólares. Eu vi alguns lugares falando 1,159, mas a diferença é tão pequena, é menos de 0,5%, então eu tô considerando o número que eu mais vi por aí, né? Eu vi uns 3 sites reportando esse número de 1,155. Lembrando que amanhã esses números sempre mudam, porque amanhã saem os actuals, né? Ou seja, saem os números reais, enquanto hoje no domingo são as previsões.
E aqui, continuando esse acompanhamento que eu tenho feito semana após semana com o filme, a gente vê que o filme abriu com 377 milhões, aí cresceu 300 milhões para 677, aí cresceu 194, depois 151 e agora 133. Então o filme tinha tido uma semana de 151 milhões, agora teve uma semana de 133, principalmente por causa de mercados como o Japão, onde o filme continuou trazendo muito dinheiro. E nesse final de semana o filme entrou oficialmente no top 5 das maiores animações de todos os tempos e amanhã já vai entrar no top 4, porque na primeira posição a gente tem Frozen 2, né, que foi um fenômeno com 1,453 bilhão. Eu acho que o filme não tem potencial para passar Frozen 2, pelo menos na sua, né, no seu lançamento original, né? Pode ser que ele seja relançado e consiga bater, mas eu acho que nesse lançamento vai ser um pouquinho difícil. A gente tem Frozen 2 com 1,284 bilhão, Os Incríveis 2 com 1,243, eu acho que Os Incríveis 2 vai ser ultrapassado pelo filme do Super Mario, e a gente tem finalmente Minions com 1,159. Então, pelo menos eu fico feliz que o filme do Super Mario com certeza vai bater o filme dos Minions, que, na minha opinião, não merecia estar no top 5. Então vai ser muito divertido continuar acompanhando tanto o resultado do Guardiões da Galáxia quanto o resultado do Super Mario Bros, mas vamos para a terceira posição desse top 5, que ficou com A Morte do Demônio, A Ascensão, que fez mais 5,7 milhões de dólares, e é curioso que os dois filmes... O primeiro filme é de 2013, na verdade não é o primeiro filme, é o reboot, né, digamos assim, de uma franquia que já existia, que já tinha 3 filmes, né, sendo lançados. Agora a gente vê que esse filme teve uma estreia de 24 milhões contra uma estreia de 25 do seu antecessor, e os dois filmes têm 97 milhões de dólares mundialmente. Então os dois filmes têm praticamente o mesmo resultado. Obviamente o filme que está na terceira posição vai continuar trazendo dinheiro, então o segundo filme vai bater a bilheteria do primeiro, mas é muito legal a gente ver dois filmes com sucessos bem parecidos. Na quarta posição ficou o filme Você Está Aí, Deus, Sou Eu, Margaret. O filme fez mais 3,3 milhões de dólares. É um filme que não teve uma abertura mundial ainda, como muitos filmes da Lionsgate. O filme teve um orçamento de 30 milhões de dólares, então o resultado de 12,6 milhões ainda é bem decepcionante. O filme teria que fazer uns 70, 80, 90 milhões de dólares para se tornar lucrativo, e o filme está bem aquém disso, né? Com certeza esse filme não vai conseguir trazer um resultado financeiro para a Lionsgate. Obviamente vai depender da venda aí para serviços de streaming, etc, para conseguir trazer um pouco mais de dinheiro. E na quinta posição ficou novamente John Wick 4, que trouxe mais 2,3 milhões de dólares. Esse filme continua resistindo dentro do top 5 e mundialmente o filme chega a 406 milhões de dólares, ficando bem à frente dos seus concorrentes, né, dentro dessa quadrilogia que foi criada. Vale a gente lembrar que outros filmes, séries, etc, vão ser lançados, eles estão fazendo essa franquia crescer, e eu acho que eles têm que fazer isso mesmo, porque o sucesso internacional do John Wick mostra que a franquia tem tudo para continuar crescendo cada vez mais. Eu não acho que vai chegar a níveis de Velozes e Furiosos, por exemplo, de bater 1,5 bilhão, mas com certeza o potencial existe para eles seguirem mais ou menos o que Velozes e Furiosos fez, que começou como uma franquia pequena, né, com filmes tímidos ali até o terceiro filme, aí o quarto conseguiu trazer mais dinheiro, o quinto, o sexto e o sétimo, né, estourou a boca do balão, aí o oitavo caiu um pouquinho, o nono caiu mais um pouquinho, mas a franquia conseguiu atingir um patamar que ninguém imaginava. Eu acho que John Wick tem potencial para isso, porque mesmo que o filme não faça uma bilheteria tão grande, todo mundo conhece o John Wick, né? Você pode perguntar para qualquer pessoa, é uma franquia de muito sucesso que não necessariamente as pessoas estão indo aos cinemas para assistir. E o top 5 do mercado norte-americano no ano de 2023, obviamente na primeira posição ficou o filme do Super Mario Bros, com 518 milhões de dólares. Na segunda posição, Homem-Formiga Vespa Quantumania com 213, John Wick 4 com 180, Creed 3 com 156 e já conseguindo entrar na quinta posição ficou Guardiões da Galáxia Volume 3 com 114 milhões. Essa imagem é bem importante porque, obviamente, todo mundo está criticando o universo Marvel, obviamente os números não estão batendo as expectativas, só que do top 5 nos Estados Unidos, 2 filmes são do universo Marvel, não dá pra gente esquecer isso, mesmo com os orçamentos lá em cima, todo mundo tá falando que o universo Marvel tá acabado e assim por diante. Eu acredito que não, eu acho que quando vierem esses grandes filmes, né, X-Men, Quarteto Fantástico, os novos filmes dos Vingadores,
eu acredito que existe potencial para os filmes da Marvel retornarem à sua antiga glória. E no mercado mundial, a situação continua mais ou menos a mesma. A gente tem Super Mario Bros. Com 1,155 bilhão, Full River Red com 673, The Wandering Earth 2 com 604 milhões, Homem-Formiga e a Vespa Quantumania com 465 e John Wick 4 com 406 milhões. Então, pessoal, agora fica a pergunta para vocês. Então, pessoal, agora para quem ficou até o final do vídeo, eu queria fazer uma pergunta. Qual filme do universo Marvel, foram 2 filmes diferentes, pelo menos pelo que eu consegui encontrar, qual filme bateu o seu orçamento no seu primeiro final de semana no mercado norte-americano? Foram 2 filmes diferentes que conseguiram fazer um valor superior ao seu orçamento nos primeiros 3 dias somente nos Estados Unidos. Coloquem a resposta aqui abaixo que eu vou respondendo vocês no decorrer dos comentários e, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do resultado do final de semana de Guardiões da Galáxia e também do Super Mario Bros. Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.